Você já imaginou um lugar onde todo o conhecimento da humanidade estivesse reunido em um só espaço? Um lugar onde textos vindos de todos os cantos do mundo conhecido eram copiados, estudados e preservados. Onde mapas, cálculos matemáticos, tratados médicos, poemas e reflexões filosóficas conviviam lado a lado. Um lugar tão ambicioso que tentou reunir todas as palavras já escritas e tão poderoso que sua perda se transformou em uma das maiores tragédias intelectuais da história. Neste vídeo, vamos viajar até o Egito helenístico para acompanhar a criação da Biblioteca de Alexandria, entender como ela funcionava, quem passou por seus corredores e por que esse sonho de conhecimento acabou se desfazendo com o tempo. Alexandria, início do século III a.C. A cidade, fundada por Alexandre o Grande, nasce com uma ambição clara. Não seria apenas um porto estratégico do Mediterrâneo, mas o coração intelectual do mundo helenístico. Situada na costa do Egito, Alexandria cresce rapidamente, misturando cultura grega, tradição egípcia e influências vindas da Ásia e do Oriente Médio. Após a morte de Alexandre, o controle do Egito passa para Ptolomeu I Sóter, que compreende algo essencial para a época. O poder não se sustenta apenas com exércitos ou riquezas, mas com prestígio intelectual. É nesse contexto que surge o Museu, ou Mausoleum, um grande complexo dedicado às musas, às divindades do conhecimento. A biblioteca nasce integrada a esse espaço, não como um prédio isolado, mas como parte de um projeto maior. Visualmente, o conjunto impressiona. Prédios construídos em pedra clara refletem a luz intensa do Mediterrâneo. Colunatas longas criam corredores sombreados, com colunas de linhas simples e proporcionais. Jardins internos, organizados geometricamente, abrigam fontes rasas, onde a água corre de forma constante, criando um ambiente de contemplação. As salas são amplas, pensadas para receber estudiosos, com aberturas que permitem a entrada de luz natural ao longo do dia. Desde o início, a biblioteca não é concebida como um simples depósito de textos. Ela é um símbolo, um espaço onde o saber se transforma em instrumento de poder político e cultural. O objetivo é claro e ousado: reunir todo o conhecimento produzido pela humanidade. E essa ambição molda tudo o que vem a seguir. A Biblioteca de Alexandria não espera passivamente que os livros cheguem até ela. Ela vai atrás deles. Navios que atracam no porto de Alexandria são obrigados a entregar todos os manuscritos que carregam. Esses textos são levados para dentro do complexo, onde escribas especializados trabalham incansavelmente. As cenas internas são silenciosas e meticulosas. Longas mesas de madeira ocupam o centro das salas. Sobre elas, rolos de papiro são cuidadosamente desenrolados. Pequenos recipientes de cerâmica guardam tintas feitas a partir de minerais e pigmentos naturais. Os escribas copiam palavra por palavra, atentos a cada detalhe. O original permanece com a biblioteca.
A cópia, quando feita, é devolvida ao dono do manuscrito. Os rolos são armazenados em nichos embutidos nas paredes, protegidos da umidade e organizados por áreas do conhecimento. Etiquetas indicam o autor, a origem e o tema da obra. Existem salas dedicadas à matemática, à astronomia, à medicina, à filosofia, à poesia e à história. Algumas áreas são reservadas a textos considerados raros ou especialmente valiosos. Estima-se que o acervo tenha alcançado centenas de milhares de rolos, um número gigantesco para a antiguidade. Mais do que guardar textos, a biblioteca se torna um centro ativo de produção intelectual. Matemáticos, astrônomos, médicos e filósofos circulam por seus corredores, debatendo ideias e propondo novas teorias. Eratóstenes, por exemplo, utiliza observações feitas ali para calcular a circunferência da Terra, com uma precisão impressionante para a época. Outros estudiosos catalogam estrelas, comparam idiomas, revisam obras antigas e estabelecem padrões que influenciam o conhecimento por séculos. A biblioteca não apenas preserva o saber do passado, ela constrói o futuro, mas quanto maior o símbolo, maior também sua fragilidade. A destruição da Biblioteca de Alexandria não acontece em um único momento. Ela não é um evento isolado, mas um processo longo, fragmentado e até hoje cercado de debates entre historiadores. Um dos episódios mais citados ocorre em 48 a.C., quando Júlio César se envolve em um conflito militar dentro de Alexandria. Durante os combates, incêndios atingem áreas próximas ao porto. Alguns depósitos de manuscritos, possivelmente ligados à biblioteca, podem ter sido destruídos nesse momento. No entanto, é importante deixar claro que não há consenso de que o núcleo principal da biblioteca tenha sido completamente perdido nesse incêndio. Com o passar do tempo, Alexandria passa ao domínio romano. O apoio financeiro ao museu diminui. O interesse político pelo conhecimento se enfraquece. O espaço que antes era central na vida intelectual do Mediterrâneo começa a perder relevância. Outros golpes se acumulam ao longo dos séculos, como conflitos religiosos, o fechamento de instituições ligadas às tradições pagãs e a destruição do Serapeu, um templo que abrigava uma biblioteca secundária associada ao projeto original. Aos poucos, as salas se esvaziam. O silêncio substitui os debates. Rolos de papiro se deterioram com o tempo, são esquecidos, extraviados ou simplesmente deixam de ser copiados. A Biblioteca de Alexandria não cai em uma grande cena de destruição épica. Ela desaparece lentamente, corroída pela indiferença, pela instabilidade política e pelas transformações culturais do mundo antigo. Nunca saberemos exatamente o que foi perdido com o fim da Biblioteca de Alexandria. Tratados científicos que poderiam ter antecipado descobertas modernas. Obras literárias que jamais chegaram até nós. Mapas do mundo antigo, possivelmente mais precisos do que imaginamos. O vazio deixado pela biblioteca se transforma em símbolo da fragilidade do conhecimento humano. Ao longo dos séculos, sua destruição passa a representar o impacto que guerras, disputas religiosas e decisões políticas podem ter sobre a cultura. Representa também
a importância da preservação da memória coletiva. Cada manuscrito perdido é uma voz silenciada da história. Hoje, quando falamos em bibliotecas digitais, arquivos globais e acesso universal à informação, estamos, consciente ou inconscientemente, retomando o mesmo sonho que nasceu em Alexandria. Um sonho antigo, ambicioso e profundamente humano. A Biblioteca de Alexandria nos deixa um aviso silencioso. O conhecimento pode iluminar civilizações inteiras, mas, se não for protegido, pode desaparecer para sempre. Se você gostou desta história, deixe um like no vídeo e inscreva-se no canal para acompanhar as próximas. Até logo!